gente, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre transitividade verbal. Esse tema é uma coisa bem abrangente, tem muita coisa para falar sobre ele, mas a gente vai falar o principal aqui. Então, a partir da base que a gente aprende, depois a gente consegue pesquisar os assuntos mais específicos que a gente vai vendo nos textos, para a gente entender e também ajudar o autor explicando isso para ele. Então, eu dividi aqui em alguns tópicos, o que vai ser abordado nesse vídeo. Então, primeiro a gente tem que saber o que é uma transitividade verbal, depois a gente parte para os tipos de transitividade, os objetos diretos e indiretos, o uso do lhe, a relação do objeto com o advérbio, qual a diferença entre eles, o que, o qual, as variações e a relação disso com a transitividade, e no fim também vai ter alguns exemplos assim de alguns verbos que as pessoas costumam confundir em relação a essa transitividade verbal. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é transitividade verbal. Então, transitividade verbal é a relação que o verbo tem com os complementos verbais. Então, simplificando assim, o que isso quer dizer. Tem alguns verbos que quando a gente coloca na frase, se tiver só o verbo, o sentido que ele está passando é incompleto. E para a gente pensar, no primeiro momento aqui, pensar que é uma frase isolada, não é um contexto, Pensar que é só aquela frase que está escrita ali e a gente não sabe o que tem por trás, só aquilo que a gente está observando. Então, é a relação que ele tem com esses complementos que a gente coloca. E os verbos, eles podem ser divididos em dois. Então, para ficar mais fácil assim a gente entender, o que é transitividade é saber como eles são classificados. Então, existem os verbos transitivos, que a sigla deles é VT, e os verbos intransitivos, que a sigla é VI. Então, os verbos transitivos são aqueles verbos que a gente coloca ali numa frase e se não tiver um complemento, o sentido que o verbo está passando é incompleto. E os verbos intransitivos, eles são os opostos de cima, Então, aqueles verbos que a gente coloca na frase e só esse verbo já dá o sentido completo do que ele quer passar. Você consegue entender o que está escrito e não precisa de um complemento ali, Então, o sentido dele é completo. Em relação a esses complementos verbais, eles são chamados de objetos. Então, esses objetos eles também são classificados de duas formas. Então, existem os objetos diretos, que a sigla deles é OD, e os objetos indiretos, que a sigla é OI. Então, uma classificação bem simples em relação a esses objetos, só mudou uma coisa, Então, os objetos diretos são aqueles objetos, aqueles complementos que a gente coloca ali para o verbo, e ele não tem preposição. E os objetos indiretos é aqueles que têm preposição. Tem uma exceção, que são os objetos diretos preposicionados, só que isso é uma coisa bem comum até, então, assim, no contexto que a gente vai usar mais no dia a dia, que usa mais mesmo, são só essas duas classificações, o OD e o OI. E uma observação seria em relação aos verbos de ligação. Então, quando a gente fala de transitividade, esses transitivos que estão ali em cima, os VTs e o VI, eles são verbos que expressam uma ação. Os verbos de ligação, não. Esses verbos de ligação, eles dão uma característica para o sujeito. Então, eles ligam ali o seu sujeito, a característica, Essa característica geralmente é um predicativo do sujeito. Então, alguns exemplos, assim, para ficar mais visual. Ela é muito bonita. Esse verbo ele está sendo o verbo de ligação. Por quê? Então, tem o sujeito da frase, que é o ela, e o muito bonita está dando uma característica, para esse sujeito. Então, se a gente retirar esse verbo de ligação de uma frase, a gente ainda vai entender o que quer dizer. Então, ela muito bonita. O segundo exemplo, o dia está chuvoso. O chuvoso é uma característica do seu sujeito, que é o dia. Então, o dia é chuvoso. Dá para entender se a gente retirar o verbo de ligação. Mas se a gente retirar um verbo das transitividades que não é de ligação, ali em cima, não vai conseguir entender o sentido da sua frase. Então, essa seria a diferença. Se a gente tirar um verbo de ligação, a gente ainda consegue entender o sentido da frase, mas se a gente retirar um verbo ali, um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, não vai fazer mais sentido. Agora que a gente viu o que é transitividade verbal, a gente vai falar sobre os tipos de transitividade. Então, tem 4 tipos de verbos em relação à sua transitividade. E o primeiro deles, igual a gente viu no outro slide, são os verbos intransitivos, o VI. Então, são aqueles verbos que não precisam de complemento, que eles já têm o seu sentido completo só tendo o verbo ali.
Então, um exemplo, eu caí. O verbo cair, ele é VI, porque quem cai, cai. Se eu falar eu caí, você já entendeu o que aconteceu, qual é a ação, né, que aconteceu ali com o sujeito. Outros exemplos de verbos intransitivos seria nascer, viver, morrer, dormir, acordar. Então, são aqueles verbos que a gente só falar o sujeito e falar o verbo, a gente consegue entender totalmente o sentido da frase. E os próximos, né, o segundo ponto, seriam os verbos transitivos diretos, que são VTD. Lembrando, o verbo transitivo são aqueles que precisam de um complemento, né, para entender o sentido ali dele. E se ele é direto, é só lembrar do objeto direto. Então, o verbo transitivo direto é um verbo que precisa de um complemento sem preposição. Então, um exemplo desse segundo tipo é eu comi bolo. Então, o verbo comer, ele é um verbo VTD. Por quê? Se eu falar eu comi, lembrando que é para ver o sem contexto, né? Você tem só essa frase escrita, eu comi bolo. Se a gente retirar o bolo, se falar só eu comi, a pessoa vai ficar esperando você falar, né? Você comeu o quê? Você comeu o bolo? Né? Então, o seu objeto direto desse exemplo, nessa frase, seria o bolo, porque ele está dando o complemento do verbo comer. O terceiro tipo seria o verbo transitivo indireto. Então, seria um verbo, se ele é transitivo, precisa de complemento. Se ele é indireto, ele precisa de um objeto indireto. Então, um exemplo, eu me refiro ao meu pai. Referir-se, como a gente viu, né, anteriormente, ele seria um VTI, porque quem se refere a alguém. Esse a, né, na frente do alguém, ele é uma preposição. É a mesma preposição ali em relação a quando a gente faz uma crase, né, só fazendo uma lembrança. Então, eu me refiro ao meu pai. O sujeito eu, né, e ao meu pai seria o seu objeto indireto, porque se eu falar eu me refiro, né, a pessoa também vai ficar esperando, eu me refiro a quem? Me refiro ao meu pai. E, por fim, o quarto tipo seria o verbo transitivo direto e indireto. E a sigla dele é VTDI. E como, né, o nome pressupôs, a gente tem que juntar ele à junção do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. Então, esses tipos de verbo, eles precisam de dois complementos, né, para você entender o sentido deles. Então, eles precisam de um objeto direto e de um objeto indireto. Um com preposição e o outro sem preposição. Eles precisam de um de cada, né? Eles não podem ter dois verbos diretos e não podem ter dois verbos indiretos. É sempre um direto e um indireto, né? E o exemplo que eu coloquei ali embaixo é o verbo dar, né? Quem dá algo a alguém. Então, ele precisa de dois complementos. Então, eu dei um presente a ela. Um presente não tem preposição. Então, um presente é o seu objeto direto e o a ela é o seu objeto indireto, né? Porque esse a na frente do ela é a sua preposição. Agora que a gente viu os tipos de transitividade, né? São os 4 tipos. Agora a gente vai falar especificamente do lhe, né? Então, o que é esse lhe? Ele também pode ficar no plural, né? Pode ser lhes, dependendo ali do seu contexto, a quem ele está se referindo. E a explicação é que esse lhe é um pronome oblíquo e ele só é usado para substituir objetos indiretos. Então, lembrando, o pronome oblíquo são aqueles pronomes que a gente usa só para substituir objetos do seu verbo, né? A gente tinha falado sobre isso lá em outra aula. E se ele só substitui objetos indiretos, quer dizer que ele só pode substituir aqueles complementos que têm preposição, né? Então, quando a gente não vai usar isso? Quando você não tem um objeto indireto nessa frase, né? Então, um exemplo de como a gente vai usar esse lhe. Então, eu dei um presente a ela. É o mesmo exemplo anterior. Qual que é ali o seu objeto indireto, né? É o a ela. Então, você só pode usar esse lhe para substituir o a ela. Você não pode usar o lhe para substituir um presente, porque um presente não tem preposição, né? Então, se a gente colocar esse lhe no exemplo acima, vai ficar eu lhe dei um presente. E esse lhe se referindo a ela. E um exemplo de como não usar. Então, quando, por exemplo, você tiver um verbo VTD, lembrando, os verbos transitivos diretos, eles não precisam de um complemento preposicionado. Então, você nunca vai usar o seu lhe com VTD. Então, o exemplo 2. O verbo abraçar, ele é VTD, porque quem abraça, abraça alguém. A gente não diz você abraça a alguém, né? Então, colocar a preposição aí está errado. Então, se você falar eu lhe abracei,
não tá certo, porque o verbo abraçar, ele não vai dar para você um complemento com preposição. Então, você nunca vai usar esse ler aí. O correto seria falar eu a abracei, né? Então, quando você pega a lista ali dos pronomes oblíquos, todos aqueles outros lá você usa quando você não puder usar o lhe, né? Porque o lhe a gente só usa para objetos, então, indiretos. E naquele círculo ali em cima do lado esquerdo, um exemplo, né, igual eu tinha comentado, que a gente não vai usar 2 objetos diretos ou 2 objetos indiretos na sua frase. Tem que ser só um de cada, né? Então, um exemplo, eu lhe contei a ela o segredo. O lhe já está substituindo o seu objeto indireto. E o a ela é outro objeto indireto. Então, você não pode falar 2 objetos indiretos na mesma frase, né? Então, se você quisesse colocar isso da maneira correta, ou você tira um, você tira o outro, né? Então, seria eu lhe contei o segredo, ou eu contei o segredo a ela. Você escolhe uma dessas opções e as duas estão corretas. Agora, em relação ao objeto e o advérbio. Então, a gente já viu que o objeto, ele tem relação ali em complementar o sentido do seu verbo. Se a gente retirar ele da frase, a gente não vai ter o sentido completo do seu verbo. A gente não vai conseguir entender totalmente o que está sendo passado ali na frase. E o advérbio, ele é uma palavra, né? Ele é um termo, na verdade, não essencial da sua frase. Então, se você tiver um advérbio e você retirar ele da sua frase, você ainda vai conseguir entender o que quer dizer ali. Ele é meio que um acessório, assim, você pode colocar para implementar ali a sua frase, mas ele não é totalmente necessário, sem ele não faria diferença, né? Então, falando sobre os advérbios, eles conseguem influenciar, eles conseguem ali dar uma característica para um verbo, eles conseguem dar uma característica também para um adjetivo ou para outro advérbio. Então, essas características que eles dão podem ser, tem várias, né? Tem uma lista gigante das características que eles podem ter, mas as principais, alguns exemplos seriam, pode ser modo, tempo, lugar, intensidade, dúvida, negação, afirmação. Os advérbios de modo, né? Por exemplo, aqueles terminados em mente, lentamente, rapidamente, alegremente, tristemente, não precisa ser só terminado em mente, pode ser rápido, lento, devagar, né? Ele expressa a maneira, né? O modo que está acontecendo ali. Então, se ele, por exemplo, estiver se referindo a um verbo, ela anda muito lentamente. Tirando esse muito, né? Esse muito seria um de intensidade, né? Então, muito ou pouco é de intensidade. E ela anda lentamente, você está falando da maneira que ela está andando, né? O modo que isso está acontecendo. Então, esse é um advérbio de modo. O de tempo pode ser amanhã, hoje, à tarde, à noite, semana que vem, mês que vem. Lugar é tudo aquilo que se refere, como diz o nome, a um lugar, né? Pode ser na praia, no bar da esquina, em casa, né? Tudo que se refere ali a um lugar. Intensidade, como eu disse, né? Muito, pouco, bastante. E os advérbios também, eles são invariáveis, né? Então, eles nunca vão pro plural, eles sempre ficam ali na forma que ele é escrito mesmo, né? E em relação ali a um exemplo que eu coloquei, que é o verbo ir. O verbo ir, talvez não pareça, né? Mas ele é um verbo intransitivo. Então, se eu falar eu vou, o sentido dele ali, teoricamente, está completo. Você já consegue entender. Então, uma maneira da gente tentar distinguir objeto de advérbio é saber a resposta, entre aspas, assim, que o verbo vai dar pra gente quando a gente faz uma pergunta para ele. Então, considerando só primeiro eu vou à praia. Se você falar eu vou, você perguntar eu vou aonde, né? Vou à praia. Quando você fala à praia, né, isso é o que? É um lugar. E quando você recebe a resposta de um lugar, isso já não é mais um objeto, ele é o que? É uma locução adverbial de lugar. Locução adverbial porque tem duas palavras, né? E quando a gente fala de verbo, significa que tem uma palavra só. Então, esse a praia seria uma locução adverbial de lugar. Ele não é um objeto, né, do seu verbo vou, até porque ele é intransitivo. Então, ele não precisa de objeto para a gente entender o sentido dele. Então, esse a praia também, se a gente retirar da frase, não vai fazer falta. Em relação a incrementar a frase, né, ele pode até fazer falta, mas falando assim, no sentido gramatical da frase, retirar ele, a gente vai ainda ter um sentido completo do verbo e não vai fazer falta. Agora, em relação, eu vou à praia amanhã cedo. Então, eu vou à praia. Quando?
amanhã cedo. Então, essa resposta do quando refere a tempo. E também, quando a gente se refere ao tempo, aquilo vai ser uma locução adverbial de tempo, né? Locução porque tem duas palavras. Então, sempre quando a gente recebe uma resposta, essa resposta do verbo, quando ele dá uma resposta de modo, de tempo, de lugar, isso já não é objeto, isso é advérbios, né? Em relação a essas características que ele dá pra gente. Agora a gente vai falar um pouco sobre as variações ali, né? Tem o que, o qual, e a transitividade, como que isso influencia, como a gente faz. Então, começando ali por baixo, né, da esquerda para a direita, em relação ao verbo referir-se. Então, como a gente já dito, referir-se ele é um VTI, porque quem se refere a alguém. Então, precisa de uma preposição ali para a gente inserir esse complemento dele. Então, quando a gente usa um que, né, igual o exemplo ali, o chapéu a que me refiro é aquele em cima da mesa. Esse que, ele tá ali, né, e tem o verbo depois dele, me refiro. Mas a gente sabe que o verbo referir-se precisa de uma preposição. Então, onde você vai colocar essa preposição dentro da sua frase? Então, como o seu verbo precisa desse a, você vai colocar ele antes do que. Então, o verbo a que me refiro é aquele em cima da mesa. Se você colocasse sem o a, não ficaria correto, porque o referir-se é um VTI. Ele precisa dessa preposição. Você não pode arrancar ela da sua transitividade ali, porque não estaria correto, né? Agora, em relação ao qual. Então, o verbo do exemplo seria o verbo necessitar. E quem necessita de algo ou de alguém, né? Então, esse de aí está relacionado ao que ele precisa de um complemento com preposição. Então, essas são as férias das quais necessito. Então, onde você vai colocar, né, essa preposição de? No caso aqui está o das, porque ele está concordando com os quais, né, que está também no plural. E tá das porque se refere a férias, né? Então tem que concordar em gênero com a palavra, em número também. Então a gente coloca essa preposição antes do qual, né? Igual a gente colocou ali antes do que, no exemplo anterior, aqui a gente coloca a preposição antes do qual, ou dos quais aqui, né? No exemplo. Agora, um exemplo de um verbo que não precisa de preposição. Então seria o verbo derrubei. Então quem derruba? Derruba algo. Se você derrubar algo, você não colocou uma preposição ali, né? Então, você é um VTD porque vai ser um objeto direto. Sendo um objeto direto, então você não vai colocar uma preposição antes do seu que. Então, o copo que derrubei tinha suco. Não precisa de preposição, você não vai enfiar uma preposição aí no seu exemplo. Agora, por fim, dando, né, como eu tinha comentado, alguns exemplos de verbos que costumam ter, assim, confundir na transitividade e também para a gente tentar gravar um pouco aqueles 4 tipos, né, de transitividade. Então, primeiro, começando pelo verbo entregar, que ele é VTDI, então ele precisa de 2 complementos, um complemento preposicionado e um complemento não preposicionado. Então, o exemplo dele, eu entreguei o caderno ao meu colega. Então, quem entrega algo. Entrega o quê? O caderno. A alguém. Eu entreguei o caderno a quem? Ao meu colega. Né? Então, nesse caso, a gente juntou a preposição a com o artigo definido o. Né? Então, lembrando, né, que a gente tinha comentado na aula de crase, se no lugar de colega fosse amiga, ali teria, a gente poderia colocar uma crase. Né? Na verdade, antes de pronomes possessivos, a crase ela é facultativa, mas se você quisesse, a gente poderia colocar. Porque quando a gente substitui por uma palavra feminina e na frente fica a e antes era ao, né, a gente consegue colocar uma crase ali. Então, se a gente quisesse colocar o lhe para substituir o nosso objeto indireto, a gente substituiria ao meu colega. Então, eu lhe entreguei o caderno. Agora, o segundo tipo seria o verbo conhecer, que é o VTD. Então, quem conhece alguém. Então, eu conheci meus avós há 1 ano. A gente não pode usar o lhe, porque se ele é um verbo VTD, não tem preposição. Então, a gente tem que usar aqueles outros da lista dos verbos oblíquos, né? Dos pronomes oblíquos. Então, eu os conheci há 1 ano. Esse há 1 ano aí seria uma locução adverbial de tempo. Né? Então, se a gente retirar isso da frase, não faria diferença e daria para entender todo o sentido, porque ele já tem ali
né, os meus avós como o seu complemento verbal, né, o seu objeto direto. Agora, em relação ao verbo assistir. O verbo assistir, na verdade, ele tem dois sentidos diferentes e dependendo do sentido que você quer dar para esse verbo, a transitividade dele vai mudar. Então, muitos verbos, na verdade, acontece isso também. Então, a gente tem que saber qual é o sentido ali dentro da frase para saber qual transitividade ele vai ter que usar. E o verbo assistir é um deles, né? Então, o primeiro caso é quando esse verbo assistir ele está relacionado a ver alguma coisa, né? Então, quando a gente fala em relação a assistir como ver algo, ele é VTI. Então, ele precisa ali de um complemento indireto. Então, quando a gente fala minha mãe assiste ao jornal na TV. Quando a gente está falando, ela está vendo o jornal na televisão, né? Então, a gente tem que colocar uma preposição. Então, minha mãe assiste ao jornal. Né? Nesse caso também, como a gente tem um ao ali, se trocasse o jornal por uma palavra feminina, a gente colocaria uma crase na frente, né? E na TV seria um caso aqui meio que um lugar, né? Porque é onde ela está assistindo. E também se a gente retirasse essa na TV, não influenciaria no sentido do verbo, né? Daria para entender normalmente. E o outro tipo é quando esse verbo assistir, ele está relacionado com ajudar ou auxiliar alguém. E quando ele tem esse sentido, ele não é mais VTI, ele passa a ser VTD. Então, ele não vai precisar mais de uma preposição. Né? Então, a enfermeira assistiu o paciente. Então, se a gente falar a enfermeira assistiu o paciente, a gente está falando que ela ajudou, né, auxiliou ali o paciente. Então, tem essa variação, né? Então, quando é ver, a gente coloca a preposição. Quando no sentido de ajudar, a gente não coloca a sua preposição. Então, dá para perceber como uma palavrinha aí, como um A faz diferença e muda totalmente, né, o sentido do seu verbo. Em relação ao verbo pedir, né, ele é VTDI, porque quem pede algo a alguém. Né? Então, você precisa de um objeto direto e de um objeto indireto. Então, ela pediu desculpas aos amigos hoje. Ela pediu o quê? Desculpas. Então, seu desculpas, ele é seu objeto direto porque não tem preposição. E o aos amigos, né, ela pediu desculpas a quem? Aos amigos. Então, seus aos amigos. Como tem uma preposição ali juntado com o seu artigo os, aos amigos é o seu objeto indireto. Como a gente tinha comentado, hoje vai ser um advérbio de tempo, né, ali só para falar quando que isso aconteceu, mas ele não é essencial ali para sua frase. Então, se a gente quisesse colocar um lhes nesse caso, teria que substituir aos amigos, e como está no plural, o lhes também vai para o plural. Então, ela lhes pediu desculpas. Né? Pode colocar o hoje ali no final também, né? E por fim, falando sobre o verbo lembrar-se. Esse é um verbo bem meio complicado, assim. Ele tem até algumas exceções, né? Quando a gente pode, mas depois eu comento a exceção. Vou falar primeiro sobre o principal. Então, o verbo lembrar, ele pode ser lembrar algo. Então, se é lembrar algo, ele é um verbo transitivo direto, um VTD, sem preposição, né? Só ali com um complemento não preposicionado. Mas se a gente falar lembrar-se de algo, aí já tem ali, né, a sua preposição de algo, né? Então, ela aí já passa a exigir um complemento também indireto, com preposição. Então, dependendo ali da sua frase, então se você colocar lembrei a prova. Se você falar lembrei a prova, né? Aí você está usando a prova como seu objeto direto. Agora, se você falar me lembrei da prova, aí você já coloca um D, né? Me lembrei da prova, não me lembrei a prova. Porque ali já precisa da sua preposição de, né? Porque você colocou lembrar-se, né? Com esse se no final que você vai conjugar dependendo do seu sujeito. E tem uma exceção, como eu tinha comentado, que pode ser lembrar de algo. Esse lembrar de algo, sem o C, ele é usado quando tem sentido de vir à memória, né? Só que é uma coisa bem comum também, a gente não costuma usar. Os mais, assim, recorrentes seriam esses dois tipos, que é lembrar algo e lembrar-se de algo. Então, esse foi o assunto que a gente teve sobre transitividade verbal. Como a gente tinha comentado, não vai ter uma atividade assim para essa aula, mas para vocês conhecerem um pouco sobre esse assunto, para tentar, depois, se vocês tiverem interesse em pesquisar, vocês também podem perguntar para a gente no chat, fique à vontade. E muito obrigada, né, por ver esse vídeo e até a próxima.